Nós vamos ler o versículo de número 36. Você que nos acompanha pela live, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Nos ajude a divulgarmos, a levarmos aí a palavra de Deus para tanta gente que às vezes não pode vir a uma igreja, mas pode ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor. Uma palavra de gratidão aos nossos irmãos da mídia. Eu não sei se você já entrou no Insta da igreja, tem tantos cortes lá, tem tanta coisa legal, tem tanta coisa boa que você pode compartilhar. E ajudar a divulgar não a igreja, ajudar a divulgar a palavra do Senhor, a palavra de Deus. A Romanos 11, versículo de número 36, diz assim a palavra do Senhor: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Pai, pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, a tua voz. Todo impedimento seja repreendido em nome de Jesus. Que as mentes agora estejam cativas, voltadas a colocar o coração diante da tua presença. E dizer: Senhor, completo o incompleto em mim. Senhor, toca a minha vida, toca o meu coração. Eu lhe peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, você sabe que um dos grandes motivos, o grande objetivo do nosso mundo onde nós vivemos é dar glória a Deus. Vou repetir: o grande objetivo da vida humana é glorificar e exaltar o nome de Deus. Essa é a razão de tudo que existe, conforme o texto que a gente acabou de ler, incluindo eu e você. Nós não somos um acaso, nós não somos um acidente, né? Não é por acaso. A minha filha caçula, a Silvinha, tomando anticoncepcional muitos e muitos anos, a Silvinha engravidou. E a gente brinca às vezes que Maria Luísa iria se chamar Mercilon, que era o nome da pílula. Mas Maria Luísa não é um acidente da natureza. Maria Luísa, Deus permitiu que ela viesse para a glória de Deus. Se não fosse a glória de Deus, não haveria nada. Afinal, amigos e irmãos, o que é a glória de Deus? Pastor, quando você está dizendo glória de Deus, às vezes nós temos a impressão errônea de que Deus está muito tristinho conosco e a gente tem que cantar bem bonito, fazer coisas boas para Ele ficar feliz e a gente glorificar a Deus. Não, esqueça isso. A glória de Deus é o que Deus é. A glória de Deus é o peso da sua importância. A glória de Deus é o brilho do que Ele é, a demonstração do seu poder, né? A glória de Deus é esse ambiente da sua presença, né? A glória de Deus é a demonstração da sua bondade, de todas as qualidades de Deus, né? Deus, meus queridos irmãos, é a origem, o meio e o alvo de toda forma de vida. James, tá, entendi. Então é o que é. Quando Moisés tem lá a glória de Deus, ele começa a falar com Deus. Deus fala assim: você vai falar com o faraó. Ele fala assim: e eu falo que eu vou falar em nome de quem? Ele fala no nome do eu sou. Mas como assim? Eu sou o quê? Bem, Moisés, eu sou o que sou. É a glória de Deus, Ele é o que é, né? Essa coisa que reflete o poder, a glória de Deus. Então, toda a origem, meio e forma de vida existe para glorificar a Deus. E onde está a glória de Deus? A glória de Deus a gente pode ver em tudo que foi criado. Pode refletir a glória de Deus. Por exemplo, um pôr do sol. Tem uma estradinha, quando chega na Raposo Tavares, quilômetro 36, lá no Altos da Granja Viana. Agora colocaram um nome bonito num condomínio que estão fazendo, Altos da Granja Viana. É 36 quilômetros. É para lá de Cotia, mas é Altos da Granja. E é bem alto mesmo lá. Lá tem um pôr do sol no meio da estrada do pau furado que você passa e fala: ufa, aleluia, glória a Deus. Como é que pode uma coisa tão linda? Não existe uma gráfica que consegue pintar as cores reais do pôr do sol.
céu de outono, céu de Brasília, turma aí de Brasília. Então, até a formiguinha que vai trabalhando, a gente pode falar, eu posso ver a glória de Deus aqui. Então, a criação nos faz conhecer a glória do Criador, né? A criação nos revela, nos mostra o Criador. E a gente vê nessa natureza, a gente vê no nosso dia a dia, que o nosso Deus é muito criativo. Ele é muito criativo, ele é poderoso, né? Ele é organizado, ele é sábio. Nosso Deus, quando ele começou a fazer as coisas, tudo que ele fez era bom. E quando fez a gente, falou assim, é muito bom, né? As más línguas vão dizer, até fazer a mulher. Não. Mulher é bênção na nossa vida e coisa demais. O homem não seria completo. O homem, a natureza não seria completa se Deus não fizesse essa companheira, né? E tire da sua mente, da sua cabeça que foi a mulher que pecou. Não, fomos nós quem pecamos. Nós quem pecamos e achamos que poderíamos viver sem Deus. Então, a natureza dá a conhecer a glória do Criador. E como é criativo? É uma formiga, hein? Estava vendo um especialista falar do radar que as formigas têm. Nem o Jonas, que trabalha com TI, nem a turma aqui que trabalha com TI, os mais inteligentes, o físico, consegue esse radarzinho das formigas. Porque você vê que elas não trombam, elas vão assim, blá, 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 blá. É um radar que nem inteligência artificial conseguiu copiar ainda. Que Deus criativo, hein? Se você acha que ele não é criativo, a sua digital é única. Só você tem. Ele te fez... Gente, olha para o pescoço da girafa. Quando Deus fez a girafa, ele falou, hein, Binho? Que pescoço. Eu tinha um irmão aqui na igreja que ele não acreditava que existisse girafa. Ele falou, não, eu até hoje não acredito, porque girafa... A tromba do elefante, que glória, que coisa linda, o rugido do leão. Então, que Deus excelente. Você vê como é Deus excelente? Quando ele nos fez, ele poderia nos fazer com 2 bocas. Mas ele falou, não, fazer com 2 orelhas. Precisa escutar mais do que fala. Se a pessoa, gente, com 2 bocas, seria horrível a vida. Como ele sabe? Aí tem uns espertão, né? Tinha um espertão lá que estava sentado debaixo de um pé de jabuticaba. Tem um pé de jabuticaba no meu condomínio que, sem brincadeira, ele deve ter uns 7 metros de altura. Teve um ano que eu fui lá pegar o jabuticaba, não conseguia subir para pegar. Aí vem um menininho da vila, ele vem com um bambu desse tamanho, com uma sacola na boca do bambu, e ele só vai chuchando assim, e a jabuticaba, cada bitela desse tamanho. Eu fiquei com uma inveja santa daquele menino, pegou o pote todo de jabuticaba. Aí o sujeito muito esperto, que não acredita em Deus, acha... Ele ficou debaixo da jabuticaba e falou assim, mas como Deus faz as coisas erradas, né? Uma árvore desse tamanho, com uma frutinha, ó, desse tamanho. De repente caiu uma jabuticaba na cabeça dele. Meu amigo falou assim, já pensou se fosse uma melancia? Né? Como Deus é criativo. Como ele faz, né? Então, a Bíblia vai nos dizer, nos Salmos, que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Você já percebeu que os ateus, os evolucionistas, eles tentam acabar com o Gênesis da Bíblia? Desse Deus criativo, desse Deus poderoso. Porque se acabar com o primeiro livro da Bíblia, com o alicerce, vai nos sobrar o quê? E a Bíblia fala assim que os céus anunciam a glória de Deus. Teve uma senhora americana que ela viu alguns... Como é que é o plural de pavão? Pavões ou pavãos? Pavões? Obrigado. Viu os pavões numa estrada, com a cauda aberta. Você já viu uma cauda de pavão lá no nosso acampamento de carnaval, quando ele abre assim? Coisa mais linda. E era uma senhora negra, ou preta, se você preferir. Ela, quando viu e olhou, ela falou assim, aleluia. Que coisa mais linda, uma cauda de pavão. Então, ao longo da história, Deus tem se revelado, Deus tem revelado a sua glória em tantas situações. Se revelou no Jardim do Éden com Adão,
meu amigo, vamos conversar. Se revelou a Moisés. Moisés tinha a tenda do encontro, olha que coisa linda. Lá no deserto era a tenda do encontro. Ele falava face a face com Deus. Teve uma situação lá que eu falei, mas Deus, se eu te ver, eu vou morrer. Eu falei, então você fica meio de ladinho, não vê. E Deus se revelando ao homem, né, como um fogo consumidor, lá na sarça ardente. E agora, por meio de Jesus, Deus se faz carne e habita entre nós. Como os meninos estudaram hoje aqui, vem pagar o preço por nossos pecados. Então, a obra de Deus, toda aqui na terra, ela existe para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O João 1, ele começa assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E depois lá no 14 eu falo, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, e vimos a sua glória. Você quer saber como Deus é? Eu vou lhe dizer hoje. É você olhar para Jesus. Quando Deus quis se revelar, ele veio em carne na pessoa de Jesus. 2 Coríntios 4, de 6 a 7, ele fala assim, das trevas resplandeceu a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Ele é a luz do mundo. Então, sabendo agora aonde nós podemos ver a glória de Deus, nos últimos tempos agora que nós estamos, como é que Deus quer revelar a sua glória? Deus quer revelar a sua glória através da igreja. Eu não estou me referindo à igreja placa. Igreja A, B ou C. Estou me referindo à igreja que somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós podemos dizer que Deus quer revelar a sua glória através de você, de mim. Não há nada que a gente possa fazer para aumentar a glória de Deus. Não. Como seria impossível aumentar o brilho do sol? Não dá. Mas nós somos chamados para reconhecermos a glória do Senhor. Nós somos chamados, irmãos, para honrarmos a glória do Senhor. Nós somos chamados para declarar a glória do Senhor. Você sabe que nós, músicos aqui, às vezes é muito comum às vezes alguns músicos que esquecem de uma coisa importante. Nós não temos luz própria. Então, podem nos elogiar, porque a falsa modéstia também é pecado. Se eu falar para o Rafa assim, Rafa, você toca muito baixo, cara. Você é um absurdo. E o Rafa fala assim, não, eu não toco nada. Isso é falsa modéstia. Ele sabe que toca muito. Ele sabe que só toca muito bem. O que o Rafa não pode é acreditar nessa história toda, de achar que ele é a quarta pessoa da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo e ele. Ele não tem luz própria, então ele tem que refletir isso para a glória de Deus. Ele fala assim, eu faço isso para a glória de Deus. Sempre quando eu estou com o meu instrumento, eu procuro fazer o melhor. E fazendo o melhor assim, eu vou refletir a glória de Deus. Então, a gente não vive para a nossa glória. A gente não quer uma relação com Deus para resolver os nossos problemas. Como se Deus fosse um cartão de crédito para comprar o que nós tanto precisamos. Nós queremos uma relação com Deus para refletirmos a sua glória. Deus não está nos devendo nada. Deus não tem obrigação de nos abençoar. Tem igreja aí decretando, determinando. Eu determino. Né? Diz que você vai conseguir isso. Faz uma experiência. Se você acha que as suas palavras têm poder e que tudo que você fala acontece, e na Bíblia é assim, eu tenho que determinar. Chega para o seu cachorro e fala assim, determino que você fale agora. Você não tem coragem de fazer isso com o seu cachorro, você vai fazer com Deus? Deus, eu determino que você... A gente tem condição de fazer um cachorro falar. Quanto mais Deus. Então nós existimos não para nós mesmos, não para o louvor da nossa glória, mas para o louvor da glória do Senhor. Nós existimos para vivermos para a glória do Senhor, para darmos honra ao Senhor. O que a gente orou aqui agora? Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber toda a honra e toda a glória. Né? Toda a glória. Porque todas as coisas tu criastes
por tua vontade vieram a existir. Então, em todo o universo, meus irmãos, tem só duas criaturas que falham em dar glória a Deus. A primeira são os anjos caídos, que se rebelaram com Satanás, querendo glória para eles, e foram expulsos. Esses são os anjos caídos. E a segunda categoria que falha em dar glória a Deus somos nós. Somos nós. Os anjos caídos e nós. Então, a gente pode dizer, basicamente, que todo pecado, porque a gente fica classificando pecado, pode isso, pode aquilo, não. A ideia não é essa. Todo pecado, basicamente, consiste na incapacidade de não darmos glórias a Deus. Vou repetir. Toda vez que nós não glorificamos, honramos, exaltamos o nome de Deus, nós pecamos. Ou seja, toda vez que a gente ama uma coisa mais do que a Deus, nós não estamos refletindo a sua glória. Quem se recusa a dar glória a Deus é uma pessoa que está em rebelião, está em arrogância, e esse foi o pecado que a gente já citou aqui da queda lá inicial. Então, de alguma maneira, irmãos, nos nossos dias, eu penso que a maioria de nós estamos vivendo para a nossa própria glória e não para a glória de Deus. E de alguma maneira, eu entendo que nós estamos vivendo num piloto automático. A gente colocou o endereço, o piloto automático, e a gente está vivendo com um propósito, com um fim. E, na grande maioria das vezes, não é esse fim de glorificar e de honrar o nome do Senhor. A Bíblia diz que todos nós precisamos da glória de Deus. Em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da vida de Deus, de glorificar a Deus. Nós somos seres incapazes de glorificarmos a Deus na nossa natureza própria. Por isso que nós precisamos dessa obra do Espírito Santo, que entra em nós e que muda a nossa natureza. Nós que andávamos longe de Deus, nós que andávamos em trevas, caminhando por um caminho de abismo, a natureza de Deus entra em nós o dia que a gente aceitou a Jesus e a gente agora começa a viver para a honra e glória do Senhor. No Salmo 1, a Bíblia fala assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quando nós trabalhamos, quando nós vivemos com esse único objetivo de tudo que nós vamos fazer, glorificar o nome de Deus, é impossível você não prosperar em todas as áreas da sua vida. Eu não estou dizendo para você ficar rico e andar de carro e morar em Alphaville, em tal lugar. Aliás, eu acho que em Barueri, poucas pessoas nos condomínios mais ricos realmente glorificam a Deus. Então, quando você vai dar uma aula, e você fala assim: eu vou dar o meu melhor para glorificar o nome de Deus. Quando você vai pintar uma parede, quando você vai escrever um livro infantil, quando você vai fazer uma roupa, quando você vai dar um treinamento, quando você vai fazer um investimento, você sempre vai fazer a pergunta: o que eu vou fazer glorifica o nome de Deus? Amigo, irmão, se você começar a viver isso na sua vida, em pouco tempo, a sua vida entra no prumo em todas as áreas. E a Bíblia fala assim: o justo não mendigará o pão. Nunca vi, o salmista fala, na minha descendência, o justo mendigar o pão. Porque a gente começa a fazer a sua... Talvez seja esse um dos segredos da riqueza judaica. Apesar de não crer no Novo Testamento, eles têm os preceitos do Velho Testamento e procuram viver para agradar Jeová. Então vai jogar o futebol, ele vai fazer um investimento. Tinha um brasileiro que trabalhava nos Estados Unidos e realmente era o melhor pintor que tinha. E vou te falar, hoje achar um bom pintor de parede
é uma coisa rara, hein? E é caro. Não faz sujeira, sabe a tinta que vai usar, sabe o paninho que tem. E ele pintou a casa maravilhosamente. Aí aquela família falou assim: olha, você tem um trabalho incrível, eu agradeço o meu amigo que me indicou, porque o seu trabalho olha, eu estou boquiaberto com isso que você fez. Aí ele falou assim: mas o meu verdadeiro trabalho não é esse. O meu verdadeiro trabalho é glorificar a Deus. Deixa eu contar a minha história para você. Então, assim, quando a gente começa a vivenciar o nosso dia a dia com essa pergunta: o que eu vou fazer glorifica a Deus? A nossa vida começa a mudar bastante. E quando a gente se recusa a fazer isso, a gente entra em rebelião. E a Bíblia diz que isto é pecado. Então, o grande propósito de sua vida é glorificar a Deus. Quanto mais você come dessa comida, desculpe-me usar essa expressão fraca, essa expressão talvez até chula, quanto mais você come essa comida divina, mais feliz e satisfeito você fica e Deus fica. Sim, às vezes nós vamos comer, às vezes nós vamos nos alimentar espiritualmente e não faz nenhum sentido para o nosso dia a dia. Não faz nenhum sentido. Às vezes as pessoas vão dizer: você vive a sua vida regida pela Bíblia. Você realmente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Talvez para os nossos dias isso não faz nenhum sentido. Talvez as pessoas se chamem de retrógrado, arcaico, bitolado. Mas não se esqueça, meu amigo, que a sua casa está edificada sobre a rocha. Sobre a rocha. E vem tempestade, e vem chuva, e ela permanece de pé. Porque os alicerces da sua vida estão postos para glorificar, exaltar o nome do Senhor. Então, surge a pergunta para eu encerrar: como posso dar glória a Deus? Como é que eu posso, no meu dia a dia, James, dar glória a Deus? Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito em João 17:4. Ele falou assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste. João 17:4. Então, qualquer coisa na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. O João de Barro, ele faz a casinha de João de Barro idêntica em tudo quanto é lugar. Sabe por quê? Porque quando Deus fez o João de Barro, ele falou assim: você vai fazer uma casinha. Tá? E colocou esse DNA no João de Barro. Quando Deus fez o cachorro, eu sei que tem alguns cachorros que estão quase falando, mas ele falou assim: você vai latir. E quando o cachorro late e abana o rabo, ele está glorificando o nome do Senhor. Quando a borboleta voa de ponta cabeça, de frente, de costa, e lambe os pés, coisa que você e eu não fazemos, ela está glorificando e exaltando o nome de Deus. E quando você, amigo, toma a decisão de viver para glorificar e exaltar o nome do Senhor, para a glória de Deus, você tira um sorriso escondido no rosto de Deus. Ele fala: é isso aí, estamos no caminho certo. Eu vou, no domingo que vem, continuar essa mensagem, apresentando 5 maneiras que nós podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Por hoje vamos ficando por aqui e não se esqueça, a sua vida, como é? Você vive para colocar Deus para resolver os seus problemas, para te ajudar? Deus é uma companhia? Ou você nessa noite quer chamar Jesus e falar: assuma a direção, assuma o controle da minha história e da minha vida, e que o teu Espírito Santo me ajude a tudo que eu fizer, a minha vida possa glorificar, honrar, exaltar o teu nome. Deixa eu lhe dizer, meu amigo, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se a sua vida não existe para glorificar a Deus, você apenas existe. Você não está vivendo, você apenas existe.
E a nossa vida é um conto ligeiro. Eu tenho, vamos chamar os músicos aqui, eu tenho sonhos constantes, que eu estou na 5ª série ainda. A 5ª série marcou a minha vida, né? Não só porque eu tentei decorar a 5ª série, fiz muitas vezes, mas eu tenho sonhos que eu estou no intervalo com os meus amigos, garotos. E eu já estou próximo de 60. Quantas Copas do Mundo eu vou conseguir assistir? Nós morremos mais cedo do que as mulheres. Os homens vão aí entre 70, 75, 7 e alguma coisa. Depois pergunta para o doutor Márcio aí que você... Apesar que nós estamos vivendo mais agora, né? As mulheres já vivem mais, né? Quantos viúvos nós temos aqui na nossa igreja? Quantas viúvas nós temos? Hã? A gente não gosta muito desse assunto. O Claudião já falou assim, vai mais, vai mais, vai mais, vai mais. Claro que Deus tem a vida e a morte em suas mãos. Mas a minha pergunta é, tem gente que vive muito, viu, Cláudio? Mas não tem vida. Eu já conversei com pessoas de 90 e poucos anos que nunca refletiram a glória de Deus, se achavam arrogantes e donas da sua história e da sua vida. E eu já tive jovens aqui que viveram pouco. Permita-me contar uma história de um jovem. Ele cresceu no Evangelho, se desviou, morando no interior de São Paulo, chamava Newton. E o seu pai, que era de uma igreja histórica, começou a frequentar a igrejinha lá que nós frequentávamos. E Newton, ele gostava de um cantor, não vou dizer quem é, mas era um cantor que tinha pactos com demônios e com tantas coisas. E ele chegou a frequentar coisas de feitiçaria. Uma vez ele foi dar um abraço nesse cantor. E esse cantor chegou para ele e falou assim, por que você não fez o que eu te mandei? E ele contou para a gente que o diabo tinha mandado ele fazer algumas coisas. Esse menino conheceu a igreja depois de muito tempo, longe da igreja. Ele com seus 23, 24 anos de idade, ele entregou a vida dele para Jesus, naquela igrejinha de periferia. O seu pai vibrando, a sua mãe vibrando, Newton voltou para Jesus. E antes de completar alguns dias, meses, talvez 2 meses, ele chega para o pai dele e para a mãe e fala assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca disse isso. Eu tenho certeza hoje que se eu morrer, eu vou ser recebido por Deus lá no céu. A minha vida está glorificando o nome do Senhor. Milton levava os jardineiros para arrumar a Praça Pan-Americana, aqui, Praça Pan-Americana. E na hora do almoço, depois de almoçar, ele deitou e não acordou nunca mais. Foi recebido por Deus. Vamos nos encontrar um dia na glória. Entregou a sua história para Jesus. Viveu pouco com Jesus. Mas pôde dizer que nem Paulo. Paulo disse assim, a vida mesmo que vale a pena não é como a gente começa, é como a gente termina. Tem um monte de gente aí que começa bem para dedéu, mas termina muito mal. A vida cristã que vale a pena é como a gente termina. E que você e eu possamos terminar dizendo, combati o bom combate, acabei a corrida e guardei a fé. Que o Espírito Santo te ajude a dar glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos ouvir uma canção.